Bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz seja com todos. Vamos para mais um vídeo de estudo. Hoje eu vou querer falar sobre Jonas, o profeta Jonas, que fugiu da face do Senhor para não obedecer a uma ordem do Senhor. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas precisa, né, para a gente entender bem o que o Senhor está falando conosco nesse dia. Diz assim, Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, bem longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Vamos parar aqui, depois a gente continua porque vamos precisar ler o restante do capítulo para entendermos a história. Muito bem. Jonas era um profeta do Senhor, da nação de Israel. Ele profetizava sobre a nação de Israel. Ele era um israelita. Então veja bem, o ofício de profeta naquela época era para a nação. Muito bem. Só que Deus, ele é um Deus das nações, tá? Ele não era um Deus só de Israel. Deus, ele tinha o governo sobre todas as outras nações. A questão é que Israel foi criada, foi gerada por Deus como primícia das nações. Então, Deus criou Israel como sua primeira nação, a nação que seria a serva de Deus. O intuito da criação de Israel foi para servir a Deus em muitos aspectos. Deus iria ensinar para Israel quem era ele iria se revelar a Israel para que Israel falasse às outras nações e revelasse Deus às outras nações. Então, nunca foi intuito de Deus ser um Deus somente de Israel. Deus sempre desejou os outros povos também, tá? Israel seria os primeiros a virem para ele. Então, Jonas, sendo um profeta de Israel, um servo de Deus, profetizava sobre Israel. E o que fazia um profeta naquela época? Qual era a missão do profeta? Ouvir a voz de Deus e falar ao povo o que Deus mandou dizer. Então, muitas vezes Deus falava aos profetas para irem até o rei, para alinhar eles. De repente o rei estava fazendo algo que não estava correto perante Deus. Deus enviava o profeta avisando, olha, muda aí, alinha, volta, se arrepende, porque você está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor sempre mandou profetas a Israel para consertar a nação. Então quando Jonas, aqui era o tempo de Jonas, né? Ele como profeta, Deus falou para ele se dispor e ir até Nínive. Só que Nínive não fazia parte da nação de Israel. Nínive, na verdade, era uma cidade assíria e os assírios eram inimigos de Israel. E eles eram um povo muito cruel. Nas guerras contra Israel, o povo assírios foram pessoas muito sanguinárias. E Jonas, então, quando recebeu essa ordem de Deus, deve ter pensado em sua mente humana, né? Como assim Deus quer que eu vá clamar para esta cidade do meu inimigo? Porque Jonas conhecia Deus. No final da história aqui de Jonas, ele até vai falar isso que ele
pensou, né? Que ele pensou assim: se ele for lá clamar, dizer para o povo que Deus estava irado, que a malícia deles subiu até Deus, e o povo se arrependesse daquele pecado, Deus iria ter misericórdia deles, iria poupar a vida deles. E Jonas não queria isso. Jonas queria mesmo era que aquele povo, por ser inimigo deles, né, humanamente falando, era lógico, né, que essa mentalidade dele fazia ter sentido, já que eram inimigos, seria uma justiça que Deus iria fazer se derramasse a sua ira contra a cidade de Nínive. Por isso, pode ser, né, supondo que por esse motivo, por ele ter essa inimizade contra os ninivitas, ele se recusou a obedecer à voz de Deus. E o que ele fez? Ao invés de se dispor e ir até Nínive, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele decidiu ir para Tarsis, outra cidade, tinha nada a ver com Nínive. E ele desceu a Jope, uma outra cidade de navios, né? Uma cidade que tinha o mar, para poder pegar o navio que ia para Tarsis. Ele pagou a passagem, aqui a Bíblia diz, pagou. Então, quando a Bíblia fala, cada palavra, cada vírgula, tudo faz um sentido, não é à toa. Então, se falou que ele pagou, significa que ele teve que pagar para fazer algo contra Deus, contra a vontade de Deus. Então, se ele estivesse indo para Nínive e obedecer a Deus, talvez ele não precisaria pagar. Deus iria pagar toda a despesa dele. Mas, como ele estava indo em rebeldia, em desobediência, ele teve que pagar a própria passagem. E ele embarcou no navio para ir para Tarsis, né? Mas o Senhor, claro que o Senhor, a gente pensa que foge de Deus. Jonas achou que iria fugir da presença do Senhor, mas como diz o Salmo, né? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao mais alto monte, a mais alta montanha, lá está. Se eu descer ao mais profundo abismo, ali estará a sua presença. Então, não há um lugar onde o ser humano possa se esconder de Deus. Deus estará lá, porque Deus ele é onipresente. O Espírito de Deus está onipresente em cada lugar, cada situação da terra. A questão é que a presença dele não se manifesta em todos os lugares e em todas as ocasiões. Por isso a gente pensa que Deus não está aqui. Deus não está em uma festa, Deus não está em um crime, Deus não está em nenhum lugar. Deus está, porque ele é onipresente. Mas ele não se manifesta ali. Ali ele está oculto. As pessoas não estão vendo, não estão sentindo a presença dele, mas ele está vendo e ouvindo tudo. E então Jonas tentou fugir da presença do Senhor, mas o Senhor viu tudo. E o que ele fez? Lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade. E o navio já estava a ponto de despedaçar, mas os marinheiros daquele navio ficaram cheios de terror, né? Cheios de medo e começaram a clamar aos seus deuses, que naquela época o povo tinha muitos deuses, as outras nações não reconheciam o Deus de Israel como o único Deus. Cada nação tinha centenas, milhares de deuses. E esses marinheiros, alheios ao Deus de Israel, clamaram aos seus próprios deuses. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Então, Jonas estava cada vez descendo mais, né? Primeiro ele desceu a Jope, agora ele desceu, lá no navio, ele desceu ao porão, não? Quando a gente quer fugir da presença de Deus, a gente desce, desce, desce e chega até o fundo do poço. Ele desceu e ele estava ali dormindo profundamente e o navio lá no meio da tempestade. Chegou a Jonas, então, o mestre do navio, e lhe disse: o que você passa com você? Você está com sono? Levanta, invoca o seu Deus aí. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O mestre do navio falou assim com Jonas, para ele clamar ao Deus dele. E o mestre do navio nem sabia que Deus era esse. Ele pensou que era mais um Deus, ele não estava se referindo ao Altíssimo. Ele estava se referindo a um Deus que ele estava acostumado a clamar. Pensou que Jonas era mais um, não sabia ele que Jonas era israelita. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Eles também tinham essa superstição.
de que se estava acontecendo aquilo ali é porque alguém estava, um Deus estava punindo alguém ali. E eles começaram, vamos lançar sorte para ver quem é responsável por este mal. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Falando com Jonas. Qual é a sua ocupação? Vamos aí, a gente não conhece você. Quem é você? De onde veio? O que você faz? Vamos descobrir aqui, porque essa tempestade tem motivo. Alguém é o motivo da tempestade. Qual a sua terra? De que povo você é? Aí ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele declarou isso para o povo, para os marinheiros. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Aí agora que Jonas revelou quem ele era, de onde ele veio e o Deus a quem ele servia, os homens ficaram ainda mais atemorizados, porque descobriram ali que ele estava fugindo da presença do Senhor. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então Jonas ali já estava reconhecendo, né, que ele era o motivo da tempestade, que era Deus. A tempestade era Deus falando com ele. Entretanto, os homens rimavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor, agora eles clamaram ao Senhor, não mais aos seus deuses, mas ao Senhor, e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então, aqueles homens reconheceram o poder do Deus de Israel. Eles não tinham problema nenhum em declarar o poder do Deus de Israel. Eles só criam em outros deuses, eles não queriam ser somente do Deus de Israel, tá? Naquela época tinha o poder da decisão também, né? Assim como hoje eu poderia desejar servir ao Deus de Israel, mas aí eu teria que abandonar todos os outros deuses a quem eu já costumava servir. E as pessoas das outras nações não tinham essa consciência e não queriam abandonar seus deuses, mas eles sabiam que o Deus de Israel era poderoso. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Então cessou o mar da sua fúria imediatamente. Lançaram Jonas no mar e o mar se acalmou. Temeram, pois, estes homens e ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então eram homens tementes a deuses, inclusive ao Deus de Israel, naquele ponto tão crucial que eles viram, né, a grande tempestade se acalmar quando lançaram Jonas no mar. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Essa é a famosa história de Jonas na barriga da baleia, né? Aqui a gente fala baleia, mas a Bíblia fala um grande peixe, que supostamente pode ser considerado a baleia, pelo que a gente conhece, o maior peixe, na verdade é um mamífero, mas que habita o mar seria a baleia. Então, tudo bem a gente falar baleia, tá? Então vamos falar baleia, mas a Bíblia diz grande peixe. E esse grande peixe tragou Jonas para que ele ficasse 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Muito bem, aqui é um ponto crucial para nosso entendimento. Em primeiro lugar, Jonas estava fugindo da presença do Senhor só porque ele não queria alertar os inimigos dele sobre um juízo vindouro. Porque eles não queriam que os inimigos se arrependessem e Deus poupasse suas vidas. Ele queria que o povo morresse mesmo, tá? Então, coração vingativo. Só que Deus não se apega aos sentimentos humanos. Aquelas pessoas eram inimigo de Jonas, era inimigo de Israel também, porém Deus olhava para a nação e via muita gente inocente. Os inimigos não eram aqueles, os inimigos eram os reis, né? As pessoas que
faziam mal para Israel, mas o povo em geral, as pessoas, as crianças, os idosos, as mulheres, os homens que não tinham nada a ver com aquela guerra e não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda, Deus até vai falar isso para Jonas depois, inocente total. Então Deus, sendo um Deus justo, ele viu aquele povo, achou gente inocente lá e desejou salvar. Deus desejou salvar o povo. Mas Deus não poderia, por ele mesmo, livrar o povo. Por quê? Porque a malícia do povo, os pecados, a maldade tinha chegado até ele. É como se a taça da ira daquele povo foi se enchendo ao longo dos anos até que chegou o ponto, vai transbordar. Então chegou a hora do juízo. E Deus, ele poderia, o poder dele falar assim, eu vou perdoar esse povo, porque tem muita gente inocente lá. Deus poderia fazer isso? Poderia. Ele é soberano. Mas em sua soberania, Deus já havia dito que a terra é dos filhos dos homens. Então, os céus são os céus de Deus. Mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus, ele não pode vir a intervir na terra só porque ele quer sem a colaboração dos homens. Por isso que as nossas intercessões, as nossas orações são precisas, são necessárias. Quando você ora, Deus faz. Quando você para de orar, Deus para de fazer. Porque ele é um conjunto, é ele trabalhando junto com o homem em prol do homem, em prol da terra. Então Deus, ele olhou para Nínive, viu gente inocente, quis salvar, não queria levar o juízo para eles. Ele poderia simplesmente falar, eu vou perdoar e pronto, mas não é assim. Então Deus achou o quê? Achou Jonas. Jonas é meu profeta, é meu servo, vou mandar ele lá para que o povo se arrependa. Se eles se arrependerem, se eles clamarem a mim, se eles intercederem, se eles se humilharem, aí eu vou ter a misericórdia, vou poder, legalmente falando, vou poder exercer misericórdia e como diz, desviar minha ira de lá. Vocês estão entendendo como Deus faz na nossa vida? Então ele pode fazer qualquer coisa. Deus quer fazer, quer que todos os homens se arrependam. Mas todos estão se arrependendo? Não. Muitos estão indo para o inferno? Estão, mas Deus quer que eles vão para o inferno? Não. Por isso, por causa da palavra dele, que ele disse que a terra é dos homens. Ele não vai, ele vela pela palavra dele. Então, se ele disse isso, que é necessário o homem entrar em acordo com ele, os dois, Deus e homem, através da intercessão, através da oração, Deus fazer, ajudar o homem, é assim que funciona. Ele estabeleceu isso. E ele não vai contra a própria palavra dele, porque ele vela pela palavra dele. Se ele diz que é assim, então ele mesmo está sujeito ao que ele disse, a palavra dele. Então, se ele disse que é necessária intercessão, que é necessário arrependimento, que é necessário o homem voltar-se para Deus, ele quer que o homem volte para ele? Quer. Mas se o homem não voltar, se o homem não se arrepender, se não interceder, vai se cumprir o juízo sobre a vida do homem. Então, Nínive já tinha chegado no ponto do juízo. Deus, então, levantou Jonas para ir lá. Vai lá, fala para eles, se eles se arrependerem, vou desviar minha ira deles. E Jonas, já sabendo que o coração de Deus era assim, de perdoar, Jonas, não quero que esse povo seja perdoado, e fugiu da presença de Deus. Eu acho que vou fazer o vídeo 2, porque já temos 19 minutos. 19 minutos tá grande, tá? Vou fazer a parte 2 depois.